Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. O vídeo de hoje é um vídeo resposta a um comentário aqui de um inscrito. Além disso, é um assunto que eu queria já trazer aqui no canal faz um tempo e agora eu tenho essa oportunidade. Então vamos lá. Parabéns pelo conteúdo, só passar uma sugestão. Resolver problemas é algo genérico demais. Um encanador resolve problemas, um pintor resolve problemas, todo profissional resolve problemas. Ele tem razão, mas sei que talvez vários inscritos não se interessariam por conteúdos mais densos. Deixa aí já nos comentários o que vocês acham desse tipo de conteúdo. Eu tenho aqui alguns formatos distintos, para você que me acompanha faz um tempo, você sabe disso. Às vezes eu trago alguma coisa mais genérica, um assunto mais fácil de ser digerido e às vezes eu trago uma coisa um pouco mais técnica. Me fala aí, o que você gostaria de ver aqui? Ou seria um equilíbrio dessas coisas? E no equilíbrio, como é que você colocaria essa porcentagem? 80% falando de assuntos mais gerais, 20% problemas mais específicos ou invertido? Me fala aí nos comentários que eu tô curioso. Mas então vamos ao assunto do vídeo. Primeira coisa, muito obrigado pelo comentário e pelo feedback e pela sugestão. Vamos falar aqui um pouco, por que eu comento tanto sobre resolver problemas e às vezes eu não trago exatamente, e ele tá certo nisso, porque assim, toda profissão resolve problemas, se a gente parar pra pensar, mas por que eu comento tanto sobre isso? É justamente na hora que a pessoa tá entrando na área, a pessoa tá migrando de área e na cabeça dela a coisa mais importante é aprender Excel, é aprender Python, aprender SQL, e ela coloca isso na cabeça e começa a focar somente em aprender habilidades técnicas, sendo que, ao meu ver, isso é a minha opinião, você vai ver alguns outros especialistas que vão talvez discordar disso, mas ao meu ver, um profissional hoje em dia, cada vez mais, até mesmo porque existem ferramentas hoje, com ChatGPT e outras ferramentas aí, que conseguem automatizar ou substituir essa parte técnica aí, o que faz com que resolver problemas, ter a mentalidade de resolver problemas dentro de uma empresa e o conhecimento da indústria façam com que esse profissional ele realmente tenha um diferencial. Foi justamente o assunto do vídeo anterior, como é que você pode ser ali o top 1% da profissão. Ou seja, eu enfatizo isso aqui justamente para mudar a mentalidade. Quando eu falo resolver problemas, eu estou falando o seguinte. Cara, você entra numa empresa para trabalhar, por exemplo, somente com limpeza de dados, por exemplo. E aí você chega lá, alguém te pede para fazer uma análise mais específica de uma coisa que está um pouco fora ali do seu dia a dia. Tem muito profissional, principalmente um profissional mais técnico, que ele acaba não aceitando os desafios. Ele faz mais ou menos, ele não abraça com todas as forças esse problema novo que ele tem pela frente. Então quando eu falo de resolver problemas, eu me refiro muito mais a essa vontade, essa ambição de resolver problemas no dia a dia, independente da área que você trabalha. Então vamos tirar isso de lado agora e vamos ao que interessa. Vamos trazer aqui alguns exemplos práticos de problemas que analistas de dados, cientistas de dados veem no dia a dia. E aqui eu já quero deixar uma observação do seguinte. Existem problemas que são mais óbvios. Por exemplo, eu tenho um problema aqui porque tem dados faltando aqui no meu banco de dados. E aí o que esse analista de dados tem que fazer com esses dados, como é que ele vai reestruturar. Então eu não vou entrar tanto nessa parte aqui de somente técnica, mas eu queria já conectar com o negócio. O que é um problema do negócio e como é que o analista ou cientista pode ter aquela sacada de falar, cara, ninguém consegue resolver isso, mas eu consigo. Eu tenho a parte técnica, eu aprendi sobre o negócio e eu tenho a mentalidade de resolver problemas. Problema número 1, vamos lá, um exemplo que acontece em praticamente qualquer indústria. Isso eu vou tentar trazer em cada exemplo aqui. Mas vamos lá, você vai perceber que todo problema, a solução dele vai impactar diretamente ou indiretamente o lucro, as perdas dessa empresa. Então vamos lá, um problema que acontece bastante é o de otimização de preços. O que isso significa? Então vamos lá, você tem um produto daquela empresa, você tem que definir qual que é o preço ideal. Porque idealmente, se aquela empresa vender por um preço mais alto, ela vai ter mais lucro. Mas se ela aumentar demais o preço, ela vai perder clientes. Como é que a gente descobre qual que é o preço ideal? E essa pergunta cai muitas vezes para analistas de dados resolverem. E o primeiro passo para resolver esse problema é você coletar os dados que você tem disponíveis ou que ainda não estão disponíveis. Eu vou te explicar. Então vamos lá, você tem um produto que já existe, você já trabalha com esse produto, já testou alguns preços diferentes, e aí vamos supor que você vendeu esse produto para 1000 clientes diferentes, com preços diferentes. Então a coleta de dados vai ser justamente colocar esses dados ali em algum lugar. Se você não tiver esses dados, um comportamento que você pode criar e incentivar ali no seu sistema, isso acontece muito em marketing, é fazer um A/B testing. Que aí é assunto para outro vídeo. Com o primeiro passo já feito, com a coleta desses dados, a gente vai para o segundo passo, que é a análise dos dados. O que você pode fazer? E aí tem caminhos distintos, mas o que eu faria aqui nesse caso? Colocaria talvez aí um gráfico da demanda desse produto de acordo com o preço. Ou seja, como que os clientes se comportam se você altera esse preço? Se você sobe ele até um tanto ali, que hora que o cliente começa a parar de comprar? E esse vai ser o ponto-chave.
a hora que o cliente para de comprar. Claro que aí, dependendo da indústria, dependendo do produto, você vai ter que tomar alguns outros cuidados. Você pode olhar dados externos, por exemplo, você tem concorrência ou não. E o passo 3 começa a deixar as coisas mais sofisticadas um pouco. Você vai começar a trabalhar com o modelo da demanda. Ou seja, a partir desse gráfico, com a regressão que você tem ali nesse gráfico, você consegue entender o que aconteceria se você alterasse o preço. Baseado aí que você tem uma quantidade relevante de dados aí, dados históricos, você consegue entender o comportamento da demanda de acordo com o preço. E aí você descobriu que a equação da demanda versus preço é demanda igual a 1000 menos 2P, onde P é o preço. Ou seja, cada vez que você aumenta esse preço, esse valor, o 1000, ele vai sendo reduzido vezes 2, né? E aí vamos para o passo 4, que é a otimização do preço. Porque a gente está olhando só para uma parte da equação, a gente está olhando para a demanda versus esse preço. Mas e se eu colocar 0 no preço, vai ser o valor mais alto da demanda, que vai ser 1000. Você concorda que a gente tem que olhar para outro lado agora, que é o quê? Essa otimização. Qual que é o lucro que você está tendo? E aí vão entrar outras variáveis. Vão entrar variáveis relacionadas com o custo que você tem para produzir esse produto. E aí qual que é o mínimo que você consegue colocar ali para manter essa demanda? E aí você consegue simular, baseado nesse lucro que você vai ter. Ou seja, se você vender para 100 pessoas com um lucro de 10 reais versus vender para 1000 pessoas com um lucro de 50 centavos, você vai ter um comportamento que te mostra que vender para menos pessoas, nesse caso, entre essas duas opções, vai ser mais vantajoso. Então, ao fazer esses testes, o que acontece depois? Você vai implementar isso. Talvez seja você mesmo implementando isso, talvez seja você auxiliando uma área que é responsável por esse preço, por essa precificação desse produto. E depois disso a gente vai para o passo 5. Então você implementou já e o passo 5 é testar. Então qual que é o comportamento que aconteceu depois de você ou lançar esse produto ou alterar o preço? E aí você consegue observar algumas coisas. E aí não tem como a gente testar sem pensar na palavra conversão, taxa de conversão. O que isso significa? Qual que é a porcentagem de pessoas que estão terminando ali o processo, estão realizando a compra, se comparado com o número de pessoas que começaram lá o processo desde o início, desde o topo do funil. Ou seja, se o preço estiver alto demais, talvez as pessoas até cheguem, vamos supor que seja aí um e-commerce. As pessoas chegaram ali na página, viram o produto, mas não finalizaram a compra. Provavelmente, assim, tem outras razões também, mas o preço é uma das principais, é uma das que vai influenciar diretamente essa decisão de compra e, consequentemente, a taxa de conversão, a porcentagem de pessoas que finalizam uma compra. Problema número 2, super comum também, praticamente toda a indústria do mundo, predição de churn. O que é churn? É o contrário de retenção, ou seja, a porcentagem de pessoas que em um determinado período deixam de utilizar o seu produto ou o seu serviço. Ou seja, a pessoa entrou no seu sistema, utilizou pelo menos uma vez o serviço, depois parou de utilizar. Por que ela parou? Justamente esse problema que a gente quer resolver para a gente conseguir reduzir essa taxa de churn. Então vamos lá, o mesmo esquema aqui, você não tem que seguir exatamente esse processo, esse passo a passo meu aqui. Primeiro passo, outra vez, reunir esses dados, coletar os dados. E aí você vai ter dados diferentes, dependendo da empresa que você esteja. Então, por exemplo, dados de churn, geralmente o cliente não te avisa que ele está saindo. Então a gente tem que pelo menos definir antes aí o que é churn. Depois que o cara para de utilizar, dependendo do serviço, pode ser depois de 2 semanas, depois de 2 meses, depois de 1 ano. Qual que é a taxa que você coloca ali, o tempo mínimo que você coloca para falar que uma pessoa ela deixou de utilizar esse produto? A definição de churn já por si só é um desafio para o analista, cientista de dados. É o que eles desenvolvem também dentro de uma empresa. Porque não é uma coisa 1 ou 0. Você pode acontecer aí de uma pessoa entrar, vamos supor que você definiu que churn é 6 meses. Por exemplo, depois que a pessoa para de utilizar por 6 meses, ela vai lá e já é uma pessoa que deixou de utilizar aquele produto. Mas vamos supor que era uma pessoa que estava viajando ou deixou de utilizar por um tempo e depois voltou depois de 1 ano. Então, isso pode acontecer. E aí, o analista, cientista de dados, eles têm esse desafio de definirem uma taxa que seja fiel, que não vai ser 100%, é muito difícil ser 100%, mas que cubra a maior parte. Se você cobrir aí 98%, 99% dos casos, você já tem aí um valor que pelo menos é fiel. Você sabe que ele realmente representa um comportamento dos seus clientes. Mas voltando ao caso, aqui nesse exemplo eu coletaria alguns outros dados também, que me ajudariam a explicar o motivo desse churn. Mas quais variáveis nessa empresa podem te ajudar a entender por que as pessoas estão saindo? Por exemplo,
variáveis mais relacionadas com os clientes, que não são tão diretamente relacionadas ali, tão óbvias de perceber. Por exemplo, a idade do cliente, há quanto tempo esse cliente estava trabalhando com vocês. Existem várias variáveis relacionadas com o cliente. Além disso, que outras variáveis que são mais diretas, são mais óbvias, digamos, que você pode utilizar? Por exemplo, se esses clientes abriram algum ticket reclamando, se teve alguma subida ali no preço do produto, se teve alguma mudança na vida desse cliente, que tipo de comportamento você pode falar aí, ou se esse cliente, por exemplo, foi deixando de utilizar aos poucos, ou se você conseguir traquear isso, esse cliente utilizava pouco o produto ou serviço. Então, esse tipo de informação pode te ajudar. Então, essa primeira parte aqui, essa parte inicial de coleta de dados, já vai se conectar mais uma vez com a análise, que vai ser uma análise onde você vai buscar correlações. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo somente disso. Mas então vamos lá, você achou correlações. Por exemplo, clientes que têm um contrato mensal ao invés de anual, eles têm um churn maior. E aí você consegue ver a porcentagem ali, qual que é o nível de correlação dessas variáveis. Vai descobrindo mais correlações, você já vai ter uma análise encaminhada. Você já está entendendo onde que a gente vai chegar aqui. Com essa correlação, você já conseguiria resolver muita coisa aqui. Você já conseguiria tentar atacar esses problemas, tentar converter as pessoas que estão pagando ali o mensal para anual, por exemplo. Isso já reduziria um pouco esse churn, se fosse o caso. Mas além disso, o que você pode fazer aqui? Você pode ir para o passo 3, que seria parecido com o do exemplo anterior, onde você vai trabalhar com uma modelagem preditiva. Você vai conseguir entender o que vai acontecer baseado nessas correlações que você entendeu ali. Eu falei, como eu comentei aqui, eu falei de correlação, falei dessa curva de regressão, inclusive num vídeo, deve ter mais ou menos umas 2 semanas. Existem similaridades muito grandes entre correlação e regressão linear. Então, com isso, você já consegue entender um comportamento futuro. Nesse comportamento futuro, ele vai te mostrar 2 coisas. Primeiro, você vai resolver o problema de explicar para a empresa qual que vai ser a taxa de churn no futuro, considerando qualquer mudança ali. Por exemplo, a gente está investindo mais em pacotes anuais, então o pacote anual vai ficar mais barato, por exemplo. Então provavelmente você vai ter uma conversão maior de pessoas que estavam no mensal e vão para o anual, e com isso você já consegue saber que vai ter um comportamento positivo para a empresa, um churn mais baixo, o número de pessoas que estão saindo mais reduzido. Além disso, você consegue criar um plano de ação ali em paralelo. Você vai criar uma árvore, então uma parte vai ser mais para o modelo preditivo, falando, esse aqui vai ser o resultado daqui a 1 ano, por exemplo. Enquanto isso, você consegue criar planos de ação para aquela empresa. Quais são as formas distintas para a gente converter essas pessoas que são do mensal para o anual? Além disso, tem uma idade aqui que tá tendo um churn mais alto, por exemplo. A idade aí de 20 a 30 anos, por exemplo. Como é que a gente pode, então, investir lá na parte de marketing, colocar o performance marketing focando em clientes que têm, sei lá, mais do que a cidade ou menos que a cidade. É isso então, espero que o vídeo tenha sido útil para você. Deixe aí nos comentários, esse tipo de vídeo é útil ou não? E caso você tenha gostado, não só se inscreva, mas mande para os seus amigos aí. Se foi útil para você, provavelmente pode ser para outras pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo, um abraço e até o próximo vídeo.